Receber uma palavra de Deus. Então é para você. Então se expresse aqui nessa noite. Diga amém. Porque viver o propósito são para pessoas que amadurecem, são para as pessoas que crescem, são para pessoas que decidem, são para as pessoas que avançam, que são determinadas a viver o que Deus separou para elas serem. Por isso você precisa entender que o propósito sempre será melhor do que todas as propostas. E tem muita proposta batendo no coração, tem muitas propostas batendo na sua mente, querendo te tirar do propósito. Muitos desistem do propósito pelas propostas que ouvem de pessoas. Desistem do propósito por causa das propostas do mundo, por causa das propostas do diabo, por causa das propostas da carne e de tantas outras vozes e vozes erradas que te tiram do propósito, que te tiram da direção e te colocam em propostas. E nessa noite Deus vai te ensinar o que é viver pelo propósito, a despeito de todas as propostas que estão interceptando a tua caminhada. Porque as propostas, elas sempre virão para te tirar do propósito. A voz certa, a voz da paternidade, a voz de Deus, a voz do discipulado que te fortalece no propósito da sua vida, no propósito pelo qual Deus te criou para ser. E muitos têm o propósito de estar casado, mas houve uma proposta de uma vida de solteiro. Muitos estão no propósito de viverem casados, mas eles ouvem a proposta de uma aventura, de uma relação fora do casamento. Muitos têm uma vida de propósito de servir a Deus, mas ouvem a proposta de voltar para o mundo, de desistir. Muitos têm o propósito de serem escolhidos para consagrar suas vidas a Deus, mas têm a proposta de viver uma vida de pecado. Todos os dias as propostas, elas querem nos tirar do propósito. Diga isso, todos os dias. Com voz de leão, vamos lá, todos os dias. As propostas querem me tirar do propósito. Diga isso para alguém, todos os dias as propostas querem te tirar do seu propósito. Quem está comigo aqui nessa noite para receber uma palavra de destino aqui? Então cabe a você dominar a sua escolha. E eu quero começar em Gênesis 3, versículo 1 ao 7. Adão e Eva deixaram o propósito por causa da proposta. Por isso que muitos desistem no meio da caminhada. Por isso que você vê alguém que cantava para Jesus, agora não canta mais. Por isso você vê que pessoas que tinham a vida na igreja, agora têm a vida no bar. Por isso que você vê que as pessoas desistem, porque Deus, Ele não caminha com pessoas desistentes. Deus caminha com pessoas perseverantes. Por isso nessa noite você precisa aprender com tudo que a palavra de Deus vai te ensinar. Gênesis 3:1 diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Versículo 2, pode continuar. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Aí ela faz a proposta, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. Olha para mim. O que eu disse aqui na introdução dessa palavra? Que as propostas serão mais atraentes, mas nunca melhores. Diga, as propostas serão atraentes, mas nunca melhores que o propósito. Quantos entendem o que estão falando aqui nessa noite? Deus, Ele quer imprimir um princípio hoje na sua vida. Um princípio para a vida, para o casamento, para as finanças e para o seu relacionamento com Deus. Deus, Ele quer imprimir hoje um princípio no seu coração para mudar a sua história de vida. Para você entrar nesse ano de 2024, nós já estamos no segundo mês. O que você está fazendo da sua vida? Vai aprender um princípio para ela ser melhor do que foi até agora. As propostas parecem ser atraentes, mas elas nunca serão melhores do que o propósito. Queridos, de repente a serpente fala assim: sabe por que Deus falou para vocês não comerem
do fruto do conhecimento, porque vocês serão iguais a Deus. É uma proposta muito atraente. Opa, eu estou ganhando 30 mil, mas essa proposta de ganhar 1 milhão é muito boa. Mas que proposta atraente, que proposta boa. Opa, eu vou ser como Deus, eu vou ganhar mais. Mas sabe o que você não está entendendo? É que a proposta, ela é mentirosa. Ela não quer te dar 1 milhão, ela quer te roubar os 30 mil que você tem. Quem está entendendo o que eu estou falando? O primeiro casal deixou o propósito por uma proposta. Adão e Eva deixaram o propósito pela proposta. Perderam o propósito da comunhão, o propósito do relacionamento, o propósito da criação. Eles foram criados com o propósito de relacionar com Deus, para estarem com o Pai, para ter relacionamento com Deus. E eles foram criados por esse propósito. Porém, uma proposta da serpente, uma proposta de uma situação diferenciada, que promovia esse casal para um lugar melhor, mais atraente, mais favorável, gerou uma curiosidade em Eva, gerou uma curiosidade nas emoções de Eva, tirou Eva do propósito, e ela começou a ouvir a proposta da serpente. Ela esqueceu do propósito e ela deixou que a proposta da fala daquela envenenada serpente envenenasse o coração de Eva. Que tragédia, que troca trágica, trocar Deus por uma serpente, trocar o propósito divino por uma proposta de uma serpente. Mas não se engane, muitas pessoas estão fazendo essa troca. Pessoas que talvez estão sentadas do seu lado, ou talvez até você mesmo, que tem trocado o propósito de servir a Deus por uma proposta de um copo, de um vício, de uma atitude, de um pecado, de uma aventura fora do casamento, de uma aventura por causa de um vício, de uma proposta que vai destruir sua vida. Mas Deus está aqui hoje para te dizer: não troque o meu propósito pelas propostas. Diga para alguém que está falando assim: dorme não, Deus está falando com você. Fala aí. Fala: acorda, Deus está falando com você. Posso ouvir um amém? Diga para o seu irmão, para a sua irmã, para a pessoa que está do seu lado, para ela não dormir, para ela ouvir a voz de Deus. Fala assim: Deus está falando com você. Fala para ele: não troque o propósito, Rafael, pelas propostas. Diga o nome dessa pessoa e não troque o propósito, Rafael. Fala aí: pelas propostas. Alguém que vai permanecer até o fim, diga amém. E então, eu quero te... Você tirou? Volta lá. Eva conversa com a serpente. Fala: olha, o propósito é esse. Eu não posso comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque eu tenho um relacionamento com Deus. Ele me visita todos os dias na viração do dia. Eu e Deus, a gente conversa, a gente tem uma relação. Ele vem aqui no jardim, a gente conversa com Ele. Ele é o meu amigo, Ele é meu Pai, Ele é meu Rei, Ele é meu Senhor. Nele eu posso tudo, nele eu... Entendeu, né? Então a gente está lá com esse relacionamento. Aí a serpente fala assim: mas se você comer, você vai ser igual a Ele. Você percebe que propósito tem uma história e que propostas não têm conteúdo? Quem consegue entender o que eu estou falando? A proposta é: você vai ser igual a Ele, você vai comer, porque proposta é insegura, propósito tem segurança. Muitas pessoas estão saindo da segurança de uma casa para uma proposta de um adultério. Muitos estão saindo da segurança de um propósito com Deus para ir para uma proposta de ficar em casa. Não quero ir para a igreja, não quero ir para o GC. A proposta é assim: fique em casa, você está cansado. Eu vou ver essa proposta. E eu quero te dizer: todas as propostas que te tiram do momento de você estar buscando a Deus é uma proposta do inimigo, porque ele está te tirando do lugar onde você deveria estar. Toda proposta quer te tirar do lugar que você deve estar. Diga isso. E a proposta da serpente queria tirar o quê? Adão e Eva de onde? Do jardim, da comunhão, do relacionamento. A proposta da serpente fala assim: eu tenho inveja de você, Eva. Eu tenho inveja de você, Adão. Vocês são amados. Eu fui expulso e eu vou mentir para vocês. Eu vou dar uma proposta para vocês. E eu vou mentir tanto que você vai cair no meu engodo, no meu engano.
e você vai perder o seu propósito. Muitos homens do altar estão perdendo o propósito. Muitas pessoas que Deus quer levar para o céu estão perdendo o propósito. E consequentemente encheu o coração de Adão, e eles juntos se distanciaram do propósito. Nos momentos em que você estiver em vulnerabilidade e você achar que está tudo certo, está tudo bem eu ficar descansando hoje e eu não vou orar. Está tudo bem ficar descansando, eu não vou jejuar. Está tudo bem ficar descansando, eu estou cansado, eu não vou no culto. Eu estou cansado, eu não vou para o GC hoje não. Eu vou ficar aqui, eu estou cansado. Nossa, eu trabalho demais. Deus entende. Deus é gracioso, Ele entende. Mas a serpente vai usar a oportunidade para te entregar uma proposta. Porque ela quer, te dar uma rasteira. Ela quer colocar mentiras, e você vai acreditando nisso, pelas propostas do descanso, pelas propostas de não se dedicar, pelas propostas de você não se consagrar, porque pelas propostas em propostas em propostas, você vai perdendo o seu, mais alto, você vai perdendo o seu propósito. Quem tem propósito tem rotina. Vou repetir. Quem tem propósito tem rotina, tem determinação, tem agenda, tem cronograma, tem programação, tem horário. Quem tem propósito tem horário, tem pontualidade. Quem tem propósito tem compromisso. Quem tem propósito tem responsabilidade. Quem tem comprometimento é porque tem propósito. O pai, ele encontrava com Adão numa rotina de como? Como é que era a rotina do encontro deles? Todos os dias, na viração do dia, estava lá o pai, abraçando Eva, passando a mão no cabelo dela. Mas você é linda, filha. Adão, pega a bola aí. E Adão, relacionamento, convivência, comunhão, o pai e os filhos. De repente, pode ser igual a ele. Vem aquele que não tem comprometimento, vem aquele que é expulso para inventar engodos na sua mente, para dizer: para de dedicar tanto, precisa dizimar não, precisa ofertar não. Para que, bobo? Deus não precisa disso não. Diga para o seu irmão: propostas. Fala para o seu irmão: propostas. Essa vozinha baixinha, para não causar muito medo, porque se ele fosse falar do jeito que é, você estaria morrendo de medo. Mas ele não quer que você tenha medo, ele quer que você seja enganado, enganada. E você está levando essa vida debaixo de propostas e não de propósito. Quem tem propósito tem agenda com Deus. Quem tem propósito tem encontro marcado. Na viração do dia, eles viviam diariamente uma vida de propósito e comunhão com o Pai. Quem está me entendendo essa palavra aqui hoje? A proposta, ela veio sorrateiramente, ela veio do nada, da boca de um animal, sem compromisso, sem responsabilidade. Interceptou Eva no jardim dela, tranquila, e trouxe confusão, trouxe engano, trouxe dor, trouxe sofrimento. Porque a proposta, a finalidade dela é destruir o seu propósito. Quebrou a rotina deles. Quebrou a comunhão, a rotina do dia a dia, a disciplina, a vida de consagração, a vida de relacionamento, de comunhão. Quebrou a rotina de um propósito, porque quem vive com propósito tem disciplina de servir a Deus. Quebrou a cultura de um propósito, questionou o propósito, duvidou, semeou a contenda, semeou a confusão e a dúvida, e os tirou do propósito. Quem está entendendo essa palavra? A proposta é como se você estivesse no engarrafamento. Você está dirigindo seu carro no meio da João Naves de Ávila 4740. Você está lá dirigindo e você está no engarrafamento. E de repente a sua fila para, mas você dá aquela olhadinha para o lado. Diga para o seu irmão: olhadinha para o lado. Você dá aquela olhadinha para o lado e você percebe que a fila do lado está andando mais rápido. E o que você faz? Opa, já vou esterçar meu volante e já entrei para a fila de cá, porque eu estou achando que essa fila de cá vai ser mais rápida do que essa. Diga: na minha mente tinha uma proposta.
A proposta é que você vai andar mais rápido, e você acreditou que era, mas de repente você para, e quando você olha para o lado, você percebe que aquela fila que você estava começou a andar. Quem já viveu isso? E aquela fila vai, e você olha o carro que estava atrás de você, ele já está chegando em casa, e você está parado, porque você troca o seu propósito por uma. Sempre você acha que propósito, sempre você acha que a proposta é melhor que o propósito. Sabe por quê? Propósito tem que ter sacrifício, propósito tem que ter responsabilidade, propósito tem que ter rotina, propósito tem horário, propósito tem pontualidade, propósito tem disciplina, propósito tem rotina. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Às vezes você abandona aquilo que você tem certeza que vai chegar onde você vai chegar, talvez no tempo que é necessário, e você quer encontrar atalhos, e as propostas elas vêm para te tirar da rota, para te tirar da jornada, para te colocar em atalhos que vão ser mentirosos, ao ponto de você perder o time de Deus, e você sai do seu lugar para achar que o outro lugar é melhor, e você fica para trás, porque abriu mão do propósito por uma proposta que não tinha nenhuma segurança. Você estava quieto no seu lugar, estava ali andando devagar, mas você tinha certeza que ia, mas você olha para o lado e acha que a outra é mais rápido. Quantas vezes você acha que a fila do lado anda mais rápido que a sua? Quantas vezes você acha que a grama do vizinho é mais verde do que a sua? Quantas vezes você acha que o casamento do fulano, o casamento da cicrana é melhor do que o teu? E assim você vai, propostas alheias, propostas aleatórias. Versículo: certamente, olha a frase dela, da maligna, vai para 4, versículo 4, por favor. Certamente não morrereis. Sinuosa, mentirosa, engodada, enganosa, ela te dá uma proposta. Não, certamente não é assim. E assim você vai, você vive pelas propostas aleatórias, alheias, pelos pensamentos flutuantes, e esquece da rotina, daquilo que tem essência, que tem rastro, que tem raiz, que tem tempo, que tem história. Alguém está me acompanhando aqui? Pode falar amém? As propostas são pensamentos flutuantes, e nunca entende realmente qual é o seu propósito. É triste o que acontece, obrigado, querido. É triste o que acontece quando alguém perde o propósito, perde também a própria identidade. A proposta da serpente foi muito atraente, mas não quer dizer que seria melhor do que estar todos os dias na viração do dia conversando com o Pai. Encheu os olhos dela. Vamos continuar aqui no versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Mas sabe o que acontece aqui? Toda proposta vai encher os seus olhos. Tem alguém aqui? Toda proposta vai mexer com as suas sensações, vai encher seus olhos, vai salivar sua boca, vai mexer com seus ouvidos. Quem está me entendendo? O que aconteceu com as emoções de Eva? Ela viu que era boa, ela nunca tinha visto da maneira que ela viu. Ela simplesmente passava obedecendo. Não, o papai falou que não é para mim comer. No outro dia ela olhava: opa, o papai falou que não é para mim comer. Mas de repente ela ouviu uma proposta, e ela olhou para aquela árvore de uma maneira diferente. Sabe onde que começa? No ouvido, nos olhos, na sensação de você duvidar do seu propósito. Por isso que muitas coisas na sua vida não progridem, não avançam, porque você deixou o seu propósito há muito tempo, e você está vivendo debaixo de propostas e propostas falidas, e o seu carro está lá atrás na fila, e o carro de muita gente já está dentro do estacionamento das suas casas. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite?
Pergunta para a pessoa do seu lado: onde que está seu carro? Quem não tem carro, eu profetizo, esse ano é o ano do seu carro. Qual que é a diferença de propósito com proposta? Propósito tem história, todo dia. Propósito tem rotina. Na viração do dia, eu tenho horário para encontrar papai. Eu tenho horário para falar com papai. Todo dia meu papai vem me ver. A gente conversa, relaciona. Tem rota, tem processo, tem destino. Propósito vem de identidade. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Eu sou a imagem e semelhança, e Ele está me dando tudo isso para dominar. Tem relacionamento, identidade, destino, autoridade, governo. Tudo que o diabo queria, Deus deu para Adão. E o diabo foi lá, através da serpente, e enganou Adão e Eva do propósito, por uma ridícula proposta. E que muita gente cai nas propostas e esquece do precioso propósito do seu casamento, do precioso propósito de viver uma vida de santidade para o Senhor, de castidade, de negação de carne, de viver uma vida para o Senhor. Quem está me entendendo? Propósito é construído num relacionamento. Propósito tem cultura, tem rotina, tem horário, tem dia, tem uma justificativa que é baseada numa missão de vida, de existência. Isso é propósito. Você tem que viver o seu propósito. Sabe o que é propósito? Quando você tem uma identidade em Deus, e essa identidade vai gerar em você capacidades, e as suas capacidades vão te trazer merecimento. Você vai entender o que você merece em Deus. E depois que você ativar o seu merecimento, você vai saber onde que é o seu destino, onde você vai chegar. E aonde você chegar, vai declarar com as pessoas que vão conviver com você. Assim foi o propósito de Deus para Adão e Eva. Mas eles trocaram o propósito pelas propostas. Mas a palavra profética e o alerta de Deus, quando eu vim para o culto, Deus falou: eu vou alertar alguns homens e mulheres nessa noite, porque eles estão a um passo de abandonarem o propósito. Então diga para alguém que está do seu lado: Deus manda te dizer, não abandone o seu propósito pelas propostas que você tem ouvido. Quem recebe essa palavra, aplauda o Senhor aí, em nome de Jesus. E sabe o que é proposta? Proposta não tem estrutura, não tem fundamento. Quem é a serpente? Ela chegou do nada. Ela veio, um bicho está falando comigo. Espera aí. Deus, Ele me criou, Ele me vê todo dia. A gente tem história, a gente tem relacionamento, a gente se encontra, tem rotina, tem encontros diários. Aí de repente uma coisa que eu nunca vi do nada me faz uma proposta. Eu nem sei onde que ela veio, de onde que ela vem, quem é ela. A diferença é isso que você precisa analisar. Proposta vem do nada, propósito vem de relacionamento. Quem pode dizer amém? Proposta não tem estrutura, proposta é algo incerto. Enquanto o propósito é um contrato, proposta é uma sugestão. Proposta é uma opinião, é volátil, é incerto, é inseguro, não tem segurança nenhuma, porque está sendo sugerido e não assegurado. Proposta sugere, não assegura. Quem está comigo? Propósito te traz segurança. Quem está comigo pode dizer amém. Aprenda a lidar com o propósito, mesmo quando as circunstâncias estejam contrárias. Continue no propósito, mesmo onde parecer que Deus não fala com você, Ele não responde às suas orações. Continue no propósito, mesmo que pareça que você está enfrentando a maior luta da sua vida. Sabe por quê? Porque você decidiu viver o propósito. Viver o propósito são para pessoas maduras, persistentes e guerreiras. Porque você pode estar passando por um teste, mas depois do teste vem toda a aprovação do Senhor. Porque o obreiro, ele será aprovado nas provações, e Deus vai dar o escape, o livramento e a vitória. Você precisa entender que às vezes você vai passar por circunstâncias contrárias, mas não abandone o seu propósito. Todos estavam lá na terra do Egito, os 12 espias, e eles olharam aquilo. O propósito era entrar na terra, mas a proposta do medo foi maior. A proposta, ela vai vir de todas as direções para te tirar do propósito. Mas Josué e Caleb rasgaram as vestes e falaram: não, nós temos um propósito de alcançar essa terra, ela é nossa. Mas a proposta do medo foi muito maior,
que todos abandonaram o propósito de conquistar aquela terra por causa de uma proposta de miséria, de escassez e de inferioridade. Quantas propostas estão te tirando de coisas maravilhosas? Porque você acha que não é capaz. A proposta fala: você é muito pequeno, você não é capaz de viver isso, você não consegue. Quantas vezes, por causa das dificuldades, você abandona o seu propósito? O que faz uma pessoa permanecer em seu propósito é o nível de comprometimento, de decisão em Deus, a escolha que fez, seja no seu casamento, seja nas suas finanças, no seu chamado, na sua vida espiritual, nos seus princípios, na educação com seus filhos. Por mais que a proposta encha os seus olhos, saliva sua boca como Eva, que viu que era agradável aos olhos, e ela teve vontade de comer aquele fruto. Mesmo que você seja tomado nas suas emoções, não desista do seu propósito. Não desista, você precisa de ajuda. Busque ajuda. Precisa de ajuda, precisa de um GC, precisa de um líder, precisa de intercessão, de oração, de aconselhamento. Aprenda a buscar ajuda. Aprenda a ouvir alguém que possa te instruir. Você precisa de alguém para te motivar a permanecer e a viver o seu propósito. Quando a proposta for mais atraente que o propósito, você precisa de ajuda. E isso alguém do seu lado precisa ouvir. Diga para ele: quando a proposta for mais atraente que o propósito, diga: cuidado, você precisa de ajuda. Diga isso para alguém se você entendeu, quero ver. Tá vendo? Quem está aqui? Vamos falar para outra pessoa? Vamos lá, vira para outra pessoa, olha nos olhos dela, encara ela. Encarou? Não é para mim não, é para alguém que está do seu lado. Fala para ela: quando as propostas forem mais atraentes que o propósito, cuidado, você precisa de ajuda. Quem está entendendo isso de coração aqui nessa noite? Com quem que Deus está falando aqui nessa noite? Amém. Não vai sair desse lugar sozinho, você não vai conseguir. Você está tomado por uma ideia, e essa ideia foi mais atraente que o propósito. Se Eva tivesse contado para Deus: Deus, veio uma serpente aqui e falou que eu vou ser igual ao Senhor, aí Deus ia falar: não ouça ela está mentindo para você. No caminho da proposta, até no ato da proposta, você precisa procurar ajuda. Quem está entendendo? Você está tomado por uma ideia, e se você não procurar ajuda, você vai cair nessa ideia, você vai cair nessa proposta. Você está no caminho do erro, você está no erro de perder o seu propósito. Você precisa pedir ajuda para sair dessa rota. Você deixou a jornada para andar uma rota. Você nunca pode deixar a jornada por uma rota. Quem está me entendendo? Davi trocou o propósito dele. Vamos lá para 2 Samuel 11. O que Davi fez da vida dele? Vamos descobrir agora. 2 Samuel 11, versículo 1. 2 Samuel 11, 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra. Que tempo que era esse, igreja? O tempo em que os reis saem à guerra. O tempo do rei o quê? Está em casa ou está na guerra? Tempo de propósito de estar na guerra. Enviou Davi a Joabe, com eles os seus servos e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Davi tinha que estar na guerra ou tinha que estar em Jerusalém? Na guerra. Ele tinha perdido o seu, mais alto, ele tinha perdido o seu propósito. Porque rei em tempo de guerra tem que estar onde? Na guerra. E onde que esse rei estava? Em Jerusalém, descansando em casa. Fugiu da rotina. Eu disse que propósito tem o quê? Programação, horário, rotina, disciplina. Alguém pode falar amém? Saiu da rotina do propósito, está vulnerável a propostas. E olha o que aconteceu na vida dele. 2. E aconteceu que numa tarde assim do Neida, Davi se levantou do seu leito e andava passeando, Rafael, no terraço da casa real, e viu uma mulher tomando banho. E era essa mulher muito formosa. Opa, quem olhou para uma fruta e falou que era boa? Foi Eva. Ela olhou para aquele fruto e falou: nunca tinha visto esse fruto desse jeito.
Davi estava lá no tempo que ele tinha que estar guerreando, estava dando sopa para o diabo, fora da rotina, fora da programação, fora da disciplina de rei. Viu uma mulher nua e teve atração por ela. Chama essa mulher aqui para mim que eu vou deitar com ela. Vamos ver o que aconteceu? Versículo 3. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio. E ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. Isso aconteceu? Ficou grávida. Diga para quem está do seu lado: cuidado com as propostas. Deus está interceptando pessoas aqui, dando um grande livramento nessa noite. Se você entender que Deus te trouxe aqui para falar que você precisa ficar no seu propósito, o seu ano será incrível. Talvez não foi até hoje, mas Deus manda te dizer que a partir de hoje, se você firmar um propósito, Ele vai estabelecer uma rota de prosperidade e de presença dEle sobre a sua vida. Davi, ele tinha um propósito de ser guerreiro. Davi nunca ficou em casa no tempo de guerra. Mas no dia que ele fugiu do propósito, ele caiu no laço da proposta. Ele viu uma mulher linda, formosa, nua, tomando banho. Ele teve desejo por ela e teve uma relação extraconjugal. A proposta foi: por que o que tem? Você é o rei. Só uma noitezinha. Seu soldado, o melhor soldado, nem vai ficar sabendo. Vai lá. A proposta para te tirar do propósito. E ele saiu do seu propósito. Ele começou outra guerra que não era dele. A guerra dele era outra. E ele inaugurou uma guerra que não era dele. Quem está entendendo? Talvez você está entrando em guerras que não são suas, por causa que você ouviu propostas. Você abandonou o propósito. Mas hoje Deus está te resgatando ao propósito nessa noite. Vou te repetir, porque Deus é um Deus de graça. Ele está te resgatando hoje da proposta e te colocando de novo no propósito. Eu posso ouvir um amém? Da mesma forma que Eva viu que a fruta era formosa, Davi também viu que Batseba era formosa. A proposta sempre será emocional. Ela vai mexer com as suas emoções. Mexeu com as emoções de Eva, mexeu com as emoções de Davi. Por isso que cabe a nós neste momento renunciar, dominar. Como disse Deus a Caim: cabe a ti dominar. Davi troca o seu propósito, a sua história, a sua conduta de homem que estava ali cumprindo o propósito. Um homem segundo o coração de Deus, de repente aceita uma proposta: fica em casa, vai para a guerra não. O diabo já estava armando uma cilada. Sempre quando alguém fala, uma voz fala para você não fazer o que você sempre fez toda a vida, rejeita, porque é a voz de uma proposta de engano. Quem está comigo? Davi trocou o propósito pela proposta. Não só foi ele não, vamos lá para Esaú. Gênesis 25. Vamos ver o que aconteceu com Esaú. Gênesis capítulo 25, 29 ao 34. Vamos lá? Gênesis 25, 29. Jacó cozera um guisado e veio Esaú do campo. E ele estava cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer esse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Diga: proposta. Olha a proposta: vende-me hoje a tua primogenitura. Então disse Jacó, e disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e ele bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Quando você aceita uma proposta, você despreza o seu propósito. Quando você troca o seu propósito pela proposta que você recebe, você está desprezando a sua missão e a sua identidade. O propósito de Esaú era ser primogênito. Esaú não era só um irmão mais velho. Ele tinha uma palavra profética em ser o primogênito. Ele tinha uma identidade e ao mesmo tempo ele nasceu com um propósito.
irmão mais velho, ele nasce com uma bênção, ele nasce com um sinal, ele nasce com um propósito. Assim foi Esaú, ele trocou o seu propósito de receber a maior bênção, a maior profecia, a maior unção que estava apontando para a vida dele, por causa de emoções, por causa de sensações, por causa da fome, de um desejo carnal. Eva trocou a proposta por causa da emoção. Davi trocou o propósito por causa da emoção. E Esaú trocou o propósito por causa da fome, da emoção. Eu quero comer esse prato de lentilhas. Não, pode ficar com esse propósito aí. Eu quero a proposta agora, eu quero saciar a minha carne. Quem está comigo aqui? Os olhos de Esaú se encheram daquela comida. Os olhos de Esaú, a boca dele salivou. Estou morrendo de fome. Mas então você vai me dar, a proposta é: me dá seu propósito, que eu te dou essa proposta. Negociou, perdeu, e depois todo mundo sabe a história do que aconteceu com Esaú e Jacó. Sim ou não? Poderia falar de muitos outros, eu quero só citar Sansão. Sansão, ele trocou o seu propósito por uma proposta. Todos sabem a história de Sansão e Dalila. Está lá em Juízes 16, depois você lê de 15 a 31. Mas diz a Bíblia que Dalila cansou a alma de Sansão de um modo tão grande, que a proposta às vezes ela não vai vir sorrateiramente, uma vez, ela vai vir persistentemente. Quem está entendendo? A proposta às vezes ela vai vir numa qualidade diferente, ela vai vir numa persistência. A Bíblia diz que a alma de Sansão, ele desejou a morte por tanta angústia, que Dalila insistentemente pedia para Sansão contar o segredo da força dele. A proposta era: Sansão, você não me ama, eu sou a mulher da sua vida, eu sou aqui essa mulher que está do seu lado, sua esposa, sua mulher, sua namorada, sua amiga, sua parceira. Olha aqui, me conta seu segredo. Olha aqui, eu estou do seu lado. As propostas foram cansativas e Sansão, ele entrega o seu propósito por causa de uma proposta, de um segredo. Não, conta para mim, confia em mim. E ele abre mão. Ele achou que ela seria a mulher mais confiante, e a proposta era mentirosa. Assim como a serpente mentiu para Eva, assim como a proposta mentiu para Davi, assim como aquela proposta mentiu para Esaú, toda proposta é uma mentira. Quem pode dizer isso comigo? Por isso você precisa conhecer a verdade vai te libertar. Agora a mentira, ela vai te amarrar. Quem está nessa noite aqui recebeu uma palavra de libertação nessa noite? Mas eu quero dizer que alguém recebeu uma proposta e não perdeu o propósito. Esse alguém é Yeshua HaMashiach. Ele recebeu propostas, mas não perdeu o propósito. Esse é o nosso Deus que hoje te fortalece nessa noite, para que todas as propostas, você vai bater a mão e as bandejas vão cair no chão, e os inimigos vão bater em retirada, e você vai dar um grito de vitória, dizendo: eu não abri mão do meu propósito. Não abri mão do meu propósito. Porque se Jesus venceu, Ele venceu por nós. Eu posso ouvir um amém? Vamos lá para Lucas 4. Lucas 4, versículo 1. Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo, e ele foi para o deserto, conduzido pelo Espírito Santo. Sabe por que ele tinha que ir? Porque ele tinha que vencer todas as propostas. Ele tinha que vencer as propostas do inimigo, para calar o inimigo da tua alma, para que você seja forte no propósito. Versículo 2. E 40 dias Jesus foi tentado. Versículo 3. E o diabo fez a primeira proposta. Jesus, vem cá. O diabo estava pensando assim: se eu derrubei Adão, esse aí eu vou derrubar também. Se tu és o Filho de Deus, fala para essas pedras se transformar em pão. A proposta é: eu quero saber se você é quem você é mesmo. E o que Jesus falou para a primeira proposta?
Então Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Diga bem forte: Jesus venceu. Esse é o mais forte que você pode fazer. É forte, sabe por quê? Isso é uma palavra profética para a sua vida. Então diga: Jesus venceu. Isso, 4, 5. O diabo fez a segunda proposta. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou no momento todos os reinos do mundo. Eles entraram na dimensão quântica. Jesus e o diabo entraram na dimensão quântica e eles andaram pela Europa, pela Ásia. Eles, em segundos, eles viram todos os reis e eles voltaram para o cenáculo. E aí o diabo falou: viu? Versículo 6. E disse o diabo: então, você viu tudo isso? Tudo isso é meu. Dar-te a ti todo esse poder e toda essa sua glória, porque a mim me foi entregue e deu a quem eu quero. Segunda proposta. Vamos ver o que é que Jesus falou? O diabo fala: portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Aí o que é que Jesus falou para a segunda proposta? Jesus respondendo disse: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Diga: Jesus venceu. 9. E levou também a Jerusalém e pô-lo no pináculo do templo e disse: se tu és então o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Jesus flutuando, subiu os dois flutuando no cenáculo do templo. O diabo e o Filho de Deus conversando sobre o momento que definiria toda a raça humana daqui para frente. E o diabo fala: porque está escrito, né? Mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustentem nas mãos para que nunca tropeces no teu pé em alguma pedra. Citou o Salmo 91. O diabo sabe, ele vai usar a palavra para te enganar. Por isso tem muita gente usando a palavra para pregar o pecado, e tem muita gente enganando e sendo enganada. Quem está entendendo o que eu estou falando? E que, vamos lá, versículo 12. Aí Jesus então resolveu essa coisa de uma vez por todas. E Jesus respondendo disse: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo com toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Diga: definitivamente Jesus venceu. Aplauda mais forte. Você está nele. Você cumpre o seu propósito hoje. Não é porque você consegue vencer as propostas, mas porque Jesus venceu as propostas por você. E você consegue vencer e cumprir o seu propósito porque Jesus venceu. Posso ouvir um amém? Ele permaneceu firme em todas as propostas do diabo. E foram propostas que qualquer homem cairia, qualquer mulher cairia. Mas Jesus não é qualquer homem. Ele é um homem de propósito. Ele cumpriu o seu propósito até o fim. Por isso ele é o último Adão, porque o primeiro trocou o propósito pela proposta. O último negou as propostas pelo propósito. Jesus sabia que o seu propósito era único e poderoso, assim como o seu propósito nessa terra é único e poderoso. E por isso ele teve que passar por todas as propostas que um homem poderia passar, para cumprir um propósito que nenhum homem poderia cumprir. E hoje nós estamos aqui para entender que o nosso propósito é maior do que todas as propostas do inimigo. Quantos aqui nessa noite estão sendo devolvidos ao propósito? Jesus venceu por nós, por isso nele nós podemos vencer. O inimigo sempre vai ter uma proposta atraente para te tirar do propósito, mas Jesus venceu todas as propostas do inimigo pelo propósito do Pai. Eu quero que nessa noite, nesse dia e durante essa semana, você declare com todo o seu coração que você vive pelo propósito e não mais pelas propostas. Tudo que ele ouviu no Jordão determinou a sua identidade, o seu propósito. As propostas não serão maiores do que o seu propósito quando você ouvir quem você é. Se você sabe quem você é, você vai cumprir o seu propósito. Se você não sabe quem você não é, você vai ficar de proposta em proposta e nunca vivendo pelo propósito.
Por isso tem muita gente que desiste. Por isso tem muita gente que vive andando de um lado para o outro. Por isso tem muita gente que não firma compromisso com Yeshua, com Jesus. Entenda isso, nessa noite, quem você é determinará o seu propósito nessa terra. Você precisa rejeitar as propostas e ficar firme no propósito de servir a Deus. Quais são as propostas que você está recebendo contra o propósito do seu casamento? Quais são as propostas que você está recebendo contra o propósito da sua amizade com aquela pessoa? Quantas propostas você está recebendo contra o seu relacionamento com Deus? Talvez hoje mesmo você ouviu uma proposta para te tirar do propósito. Sabe o que firma a sua vida em Deus? Não é uma vida de viver em unção e unção, mas uma vida de viver em obediência e em obediência. Quantos estão aqui nessa noite ouvindo essa palavra? Hoje você precisa fazer uma oração e dizer: Senhor, eu volto ao propósito. Sabe por que Davi caiu na proposta? Porque Jesus não tinha vindo ainda. Todas as propostas aceitas pelos propósitos são para mostrar que em Cristo o propósito não será negado pelas propostas. Quantos entendem essa palavra? Qual área da sua vida que hoje você precisa orar? Qual situação que hoje, com o coração quebrantado, você precisa dizer: Senhor, eu rejeito essa proposta. Senhor, tem essa proposta aqui, ó, que todos os dias, todos os meses eu tenho falhado nas minhas finanças com o Senhor. Ó Senhor, tem essa proposta aqui que eu tenho falhado no meu relacionamento com o Senhor, com a minha esposa, com o meu esposo, com o meu filho, com a minha filha. Você precisa hoje fazer um compromisso com o Senhor, porque os descompromissados não herdarão o reino. Aquele que não assume um compromisso com Jesus é porque aceita propostas. Propostas são descomprometidas, mas compromisso é a qualidade de quem vive um propósito. É todo dia, na virada do dia, a gente vai se encontrar. Isso é propósito. Quando eu aceito a proposta, saio de casa e nunca mais ouço a voz dele. E ainda trancar a casa, aquela casa que era deles, falou assim: vocês estão proibidos de voltar, porque vocês aceitaram a proposta. Sabe, você vai perder anos e anos da sua vida quando você ouve propostas. Mas esse é o ano de 2024. Estamos no segundo mês que Deus quer tirar as propostas da sua vida e te realinhar ao propósito que Ele tem no teu casamento, nas tuas finanças, no teu chamado e em todas as outras áreas da sua vida. Quantos querem realinhar e reajustar a sua vida nessa noite? Então se coloque de pé e nós vamos orar juntos. Apresenta para o Senhor qual é a área que você está aceitando propostas e não mais vivendo o propósito. Essa noite você precisa fazer uma simples oração dizendo: Senhor, eu volto para o propósito, para o comprometimento. O inimigo, ele tentou e me embaraçou e muitas coisas aconteceram. E há tantos anos eu não mais oro, não busco. E Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: se você não assumir o seu propósito, a proposta vai te matar. A proposta vai gerar ruína. A proposta vai te destruir. Enquanto o propósito te guarda, a proposta te destrói. Coloca a mão no seu coração e faça uma oração, dizendo: Senhor, eu quero voltar ao propósito. Eu quero voltar ao início, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao lugar de queimar por Ti. Quanto tempo eu estou na igreja e parece que eu não estou. Ou você que está aqui hoje voltou e o Senhor está falando com você. É difícil, mas tem que negar a si mesmo. Tem que ter sacrifício, tem que ter negação da sua vontade. Mas tem que ter uma família que vai orar por você, que vai te ajudar, que vai estar do seu lado, te liderando, te discipulando, dizendo: desiste não. Nós todos estamos na mesma guerra, mas a guerra do propósito, não a guerra da proposta. Se você entende, faça a sua oração, dizendo: Senhor, me ajuda. Fala aí: me ajuda, Espírito Santo. Eu quero voltar ao propósito, eu quero voltar para o jardim, eu quero voltar a ouvir sua voz, eu quero voltar a ouvir a tua palavra, eu quero ouvir o seu Espírito falando comigo. Vem com a tua presença, Espírito Santo. Eu quero que você ore por você. Levante a sua voz. Esse é um momento de quebrantamento.
É o momento de você entender uma palavra tão simples, mas que pode trazer um novo destino para a sua vida. É tempo de você viver coisas melhores. Por causa das suas escolhas, você tem andado fora da jornada, andado em rotas que não são as quais o Pai escolheu para você. Coloque a mão no seu coração e diga: me ajuda. Espírito Santo, eu quero queimar por ti. Que o meu coração volte para o altar, que o meu coração volte para a tua presença. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero que o Senhor se faça presente sobre a minha vida. Eu quero que o Senhor se faça presente na minha vida. Eu quero queimar por ti. Eu quero ouvir a sua voz e ser envolvido pela sua presença. Levante a sua voz. Vamos buscá-lo nessa noite. Domingo é o primeiro dia da semana. Consagra Ele agora, sua mente, o seu coração. Fala para Deus: Deus, eu quero essa semana jejuar. Essa semana eu quero ir para o quarto orar. Essa semana eu quero meditar na tua palavra. Senhor, essa semana eu não vou colocar mentiras para não entregar aquilo que é teu, o meu dízimo, a minha oração. Eu não quero mais viver em propostas, eu quero viver pelo propósito. Vai falando com o Pai. Eu quero ter compromisso com o meu GC, com a minha oração, com a minha meditação. Diga isso ao Senhor: eu quero viver com o Senhor.